Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Barbosa, sou analista de conteúdo aqui no Grupo Nuveto e hoje estamos começando o último episódio deste podcast e a gente vai ter a presença de uma pessoa super especial, que ela está aqui do meu lado. Ela vai contar um pouco da sua história daqui a pouco. E geralmente eu fico na pré-produção, eu não fico nesse lugar que eu tô hoje, sendo o host do podcast, mas já já vocês vão entender por que eu tô aqui. Mas agora seja bem-vinda, Rosângela. Queria que você contasse aí brevemente um pouco da sua história. O que eu posso já falar e depois ela continua. Ela é ex-diretora de marketing de categorias da MBRF e também atual mentora de negócios e carreiras e também conselheira de negócios e carreiras, e aí ela explica mais agora. Olá, Gustavo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui contando um pouco da minha experiência. Gostei muito do convite e vou falar um pouquinho da minha carreira, né? É difícil contar de uma forma muito breve, mas a minha carreira é composta de 40 anos aí trabalhando no mundo corporativo, sendo que destes 40 eu trabalhei 33 anos em duas empresas de grande porte, empresas do setor de alimentos. Uma delas eu fiquei 33 anos, que é a Sadia, que lá na década de 80, 90 eu comecei, em 1987, comecei a trabalhar na Sadia e fiquei até 2017. Nesse período eu tive um crescimento muito grande na minha carreira, me apaixonei pela área de marketing e aí foi aí que eu segui a minha carreira. Em 2017 eu recebi um convite para organizar o marketing de categorias da empresa Bung Alimentos e eu fui em 2017 para lá, organizei. Depois de 6 meses, a pessoa que tinha me convidado, que era minha ex-chefe, resolveu morar fora e sair da empresa. E aí eu assumi o local, a posição dela, na verdade, né? Talvez por necessidade. Por necessidade, um pouco assustada, uma empresa com uma cultura muito diferente. E fiquei lá mais tempo como head de marketing, cuidando de toda a área de marketing, marca, categoria, saque, regulatório, trade, inteligência de mercado. 360. E aí, no final, de meados de 2019, um vice-presidente voltou para a BRF e me chamou para voltar, e eu voltei e fiquei até 2022. Então, a minha carreira toda, ela é composta de mais de 30 anos atuando como executiva na área de marketing, né? Começando lá em Sadia, depois se transformou em BRF e hoje é MBRF, e também na Bung. Me apaixonei pelo marketing e continuo apaixonada por essa área. Então, resumidamente, essa é a minha história. Legal. Então eu vou dizer que de 2000 para cá, eu consigo lembrar algumas coisas desses pontos que você disse. Por quê, gente? Porque ela é minha mãe, Rosângela Barbosa, meu nome é Gustavo Barbosa, então agora já dá para fazer. Talvez vocês já tinham feito essa ligação, então é um podcast de família hoje aqui. Mas vamos lá, para a gente começar quebrando um pouco o gelo, eu queria que você me dissesse, no final do ano a gente tem 2 datas super importantes, Natal e Ano Novo. Qual que você prefere e o porquê? Tem que ter um motivo, tem que falar. Bom, essas 2 datas, são datas bastante importantes, né, no nosso calendário. Eu gosto bastante das 2. Ano Novo porque traz uma ideia de recomeço, né, de revitalização, eu vou estabelecer novas metas, eu vou mudar algum hábito, algum comportamento. Mas eu confesso, Gu, que a data que mais toca no meu coração é o Natal, né? Bate aí, tá alinhado. E por quê, né? Porque traz aí algo muito importante para as nossas vidas como cristãos, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, essa é o principal motivo pelo qual eu gosto do Natal. E depois vai ter o segundo motivo que vocês vão conhecer através aqui da nossa conversa. Verdade, verdade. Também é meu preferido, então dá pra gente continuar da melhor maneira aqui. Então, pra gente começar legal,
Vamos migrar para o assunto que envolve um pouco aqui o Grupo Nuveto. Um pouco não, muito o Grupo Nuveto, que é a experiência do cliente. Como que você acha que a experiência do cliente pode ser potencializada em datas comemorativas como Natal e final de ano? Bom, em primeiro lugar, trazendo um pouco mais assim de contexto, na verdade, esse período ele é um ápice e ele é, na verdade, a construção do que uma empresa faz na sua essência, né? Para mim, e sempre foi fundamental, o conhecimento profundo dos seus clientes e dos seus consumidores, né? Quando a gente conhece profundamente aquele que é o nosso consumidor, o nosso cliente, e nós estabelecemos uma conexão com ele, isso já traz muito daquilo do que nós devemos, da forma que nós devemos agir ou nos comunicar com os nossos consumidores no final do ano. Essa data é uma data que ela traz muita emoção, muito sentimento, e quando a gente se conecta, a conexão de uma empresa vai além do material, além do vender, ela consegue obter resultados de uma forma muito mais natural, menos sofrida e mais conectada com o seu consumidor, com o seu cliente. Concordo. Até porque é uma época onde as pessoas estão querendo tudo para ontem, querem terminar o ano tranquilas, então elas só querem, talvez, no seu caso, que cuidou de marcas como Sadia, Quali, Perdigão, querem lá comprar um bom peru, um bom Chester no mercado e ter um momento legal com a sua família, não quer ter estresse, mas o estresse tá aí, né? Então acho que uma boa experiência do cliente ajuda nesse sentido. E dando aqui alguns exemplos, né? Eu poderia dizer que a Sadia ela foi pioneira em várias categorias, né? Uma delas que eu estava refletindo e pensando foi a categoria de congelados. Lá na década de 90, quando ela trouxe a categoria de congelados para o Brasil... Rapidinho, congelado seria... deixa eu explicar. Seriam os pratos prontos congelados, né? Seriam as lasanhas, o estrogonofe congelado, yakisoba, tem vários produtos que a gente chama da categoria de congelados, que são os pratos prontos congelados, aquele que você pega lá do freezer e vai e coloca no micro-ondas e ele fica pronto em 5 minutos, em 10 minutos. Dica para quem não gosta de cozinhar. Continua. E que é produto bom, né? Bom para consumir com toda a sua família. E quando eu falo de conexão, quando a Sadia, lá na década de 90, trouxe esses produtos, ela estava pensando, sim, em vender e ampliar o seu portfólio, é claro. Mas antes disso, antes dela querer vender o produto, ela foi descobrir por que isso faria sentido, né, para os consumidores. Na época, o que estava acontecendo? Crescia muito o número de mulheres no mercado de trabalho, né? Mulheres, além de trabalhar dentro de casa, estavam indo trabalhar em empresas e com isso o tempo delas era muito reduzido. Então elas diminuíram o tempo muitas vezes de conversa com os filhos, de conversa com o marido, porque ela tinha que chegar em casa e ainda preparar o alimento para toda a sua família. Então ela falou, como que nós vamos comunicar, nos conectar com esse consumidor e para mostrar, apresentar esse benefício que a dona de casa pode ter. Então a forma de comunicação foi, olha, ao invés de você ficar lá na cozinha, picando, cozinhando, tira esse produto, né? Aquece e oferece para sua família e você vai ter muito mais tempo para conversar, para saber como foi o dia do seu filho, o dia do seu marido. Então, investe tempo naquilo que mais importa, nas relações. E um fato muito interessante, Gustavo, foi que depois nas pesquisas a gente ouvia, e é até algo emocionante, que as consumidoras falavam assim, como que você descreve essa marca? Como você descreve essa dieta?
ela é minha amiga, porque ela me ajuda no dia a dia, ela ajuda eu reduzir o meu tempo de preparo da comida e ela me ajuda a dar mais atenção para minha família. Então, isso era algo natural. Ninguém nunca falou isso através da... Faz diferença na vida. E faz diferença. Então, uma empresa que tem propósito, que vai além da questão da venda, ela faz a venda de uma forma menos sofrível, muito mais conectada com o consumidor. Boa. Acho que uma pergunta que não está no nosso script aqui, mas que hoje me veio aqui na mente, como que vocês faziam essas pesquisas na época? Porque tem uma pessoa aqui que está na pré-produção com o Juliano, que fala muito de dados, a Alice também que trabalha com inteligência de mercado, né, para fazer estudo de produtos. A gente tem hoje acesso à internet, a gente busca pesquisas que estão online, mas na época, década de 90, 80, como que era feito isso? Então, a gente trabalhava muito com institutos de pesquisas, né? E hoje tem, né, grandes institutos ainda de pesquisa que fazem esse tipo de trabalho, tanto de fazer as perguntas, né, para o consumidor de uma forma adequada e neutra. E por que isso é importante? Porque se a própria empresa faz, às vezes pode ter um viés. Não que a empresa não tivesse, a empresa tinha sim um centro de pesquisa, mas era mais de degustação, de teste de produto, né? E não para pegar as percepções psicológicas, sentimentais, até dos consumidores. Então, existiam muitos esses institutos, como existem até hoje, que eram institutos contratados de uma forma muito profissional, que são psicólogos, sociólogos, que fazem esse tipo de trabalho para não interferir na resposta da pessoa, né? Então, são pessoas preparadas para fazerem isso. Hoje, você tem maneiras muito também mais rápidas, às vezes, algumas respostas que você precisa de agilidade, você tem vários recursos na internet, então pela internet você consegue. Nós fazíamos até pesquisas internas também, que depois eu vou contar aqui dentro de um dos cases, através do nosso SAC, do atendimento ao consumidor. Então tinha o atendimento do consumidor, o reverso, não aquele que ficava passivo aguardando os consumidores ligarem, mas sim elas entravam em contato com os consumidores para fazer algumas 2, 3 perguntas para saber da percepção daquele consumidor sobre aquele determinado assunto ou determinado produto, e aí a gente compilava e aí tomava a decisão. Que legal. A importância de escutar muito bem o cliente antes de tomar alguma decisão, né? Exato, fundamental. Eu diria que é fundamental. Falam que a comunicação, ela se diz muito sobre o que falam, sobre saber se expressar. Mas eu acho que antes você tem que saber escutar para poder saber. Perfeito, saber exatamente. Antes de falar, você tem que saber escutar, para você falar adequadamente. Você, como mãe, não pode agir agora, viu? Agora a gente está aqui em relação de pessoas no ambiente de trabalho, vamos deixar esse assunto para depois. Tá bom, Gu, em casa a gente conversa. Mas se você tivesse que escolher 2 estratégias de marketing para gerar lealdade, gerar engajamento no final de ano, o que você poderia trazer? Eu acho que eu já falei um pouco disso e depois eu vou chegar no final do ano, né? Tá. Não adianta a empresa o ano inteiro ela não ter um posicionamento bem definido, ela não ter um propósito e depois chegar no final do ano querer se apropriar do momento, porque ela não vai estabelecer uma conexão, porque o consumidor vai olhar e falar assim, vem cá, essa empresa nunca falou disso, ela muito pelo contrário, né? Como que agora ela quer chegar e falar de relacionamento? Não. Então, assim, a empresa, ela tem que estabelecer um fio condutor. Esse fio condutor é baseado num propósito. As empresas hoje, a sua marca tem que ter um propósito. Qual que deve ser o propósito da empresa? O que eu posso entregar enquanto empresa que vai beneficiar a sociedade, que vai beneficiar esse consumidor?
como eu disse aquele exemplo lá atrás, essa dia, o que isso vai trazer de benefício, o que vai ajudar no dia a dia dessa mulher, que já tem uma carga horária de trabalho tão pesada, o que isso vai beneficiar? Vai muito além de uma comunicação legal, né? Vai muito além de uma comunicação legal, mas a comunicação, ela é o resultado da sua conexão genuína, transparente e verdadeira. Ele tem que ver em você genuinidade, né? Transparência, verdade. Isso ficou muito claro na minha tese de mestrado que eu fiz agora, que eu encerrei no meio do ano. Então, os consumidores, eles percebem quando a marca não é verdadeira. Então, assim, precisa ter um fio condutor, legal, um propósito muito claro. Tudo aquilo que a empresa faz, que a marca faz e que ela comunica, tem que estar ligada a esse fio condutor, que é o propósito, né? E esse fio condutor, ele tem que ser conectado de uma forma mais emocional com o consumidor, né? Porque a diferença fala assim, o que uma pessoa, um profissional que trabalha numa empresa de, vamos supor, de biscoitos. Qual que é o objetivo da tua empresa? É vender biscoito. É diferente quando o propósito da empresa qual que é o seu propósito. O objetivo é bem diferente de propósito. O propósito é maior do que o objetivo, né? O propósito, enquanto uma empresa do setor de alimentos, é reduzir a fome de uma população. É dar acesso a alimentos que hoje o consumidor não tem. Então, isso é propósito. Então, você estabelece essa comunicação o ano inteiro com o consumidor e chega ao final do ano. Que momento é esse do final do ano? Esse é o momento do ápice emocional, porque as pessoas estão num momento muito sensíveis. Elas dão mais gorjeta, né? Elas falam mais umas com as outras, elas ficam mais sensíveis porque elas lembram de relações e de relacionamentos. Então, esse é o ápice. Então, quando chega neste momento, a empresa, ela tem que oferecer, né, produtos, serviços e se comunicar de uma forma a representar essa relação com as pessoas. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Exemplos até de comunicações que não foram exclusivamente agora no final do ano, mas que me tocaram muito. A Vivo fez uma comunicação com a Denise Fraga e que eu esqueci o nome agora da campanha toda, mas ela tinha vários episódios. A vida... eu esqueci o nome agora da campanha, mas as pessoas que estão me ouvindo vão lembrar, e tinham vários episódios, né? E ela falava dessa conexão. E ela, na verdade, se você visse aquela professora, assim, mas gente, a Vivo, que vende conexão, que vende, né, Telecom, né? Telecom, como que ela pode ir e falar contra, dava a impressão que ela estava falando contra ela, mas não, ela estava falando daquilo que é verdadeiro, do que mais importa, que é as relações das pessoas, né? E então aquilo você fala assim, não, alguém hoje vai viver sem WhatsApp? Sem comunicação? Não vai. Mas ela vai falar, gente, eu vou comprar o quê? Daquela empresa, da Vivo, porque para ela o mais importante não é ela vender a conexão da internet, mas sim a relação. Ela valoriza essa questão das relações. Uma outra comunicação que está inclusive veiculando agora é da Amil, que ela conta até uma história que é baseada em fatos reais e mostra o quanto que médicos e enfermeiros fazem diferença na vida de uma pessoa que está lá numa cama, num leito. E isso toca muito, né, a gente. Então ela está falando de propósito, de relação, do quanto que aquela empresa se importa com aquilo que você está vivendo, com aquela situação, né, com aquele contexto. Então, dois exemplos até que não estão muito ligados ao Natal, mas que estão ligados a essa questão de conexão com as pessoas. Sim. Agora, propagandas, campanhas ligadas
exclusivamente de acordo com a pergunta que você me fez, eu ressaltaria aqui a Coca-Cola, que já está fazendo esse trabalho há um bom tempo, Então, o estilo de comunicação dela é diferente no final do ano. Você vê, ela na verdade, ela veicula, ela comunica muita celebração, né? Tradição, família. Então, são coisas ligadas a este momento, né? E tem o Boticário também, que neste período do ano fala muito de emoção, de família, de sentimento. Então, são empresas que ao longo do ano todo têm uma coerência nas suas ações e na sua comunicação. O final do ano é apenas um ápice disso, porque senão, se você for vou aproveitar que agora todo mundo está sentimental, a minha empresa é extremamente racional e vou chegar lá com um discurso emocional. Não cola. Ainda mais que o cliente está muito mais exigente hoje. Exatamente. E hoje também a gente vive numa era que é a era da internet, das redes sociais, coisa muito da minha geração, que você usa redes sociais, mas nossa geração usa com muito mais intensidade, né? E se você cometer talvez um erro com a sua comunicação da sua marca, você vai ser falado daqui até você não aguentar mais e tem a chance de você ser cancelado junto com a sua empresa inteira. Concordo, Gu. Você ser destruído. A marca vai assim, e a questão de minutos. Antes demorava um pouco mais, né? Hoje é questão de minutos. De minutos você destrói. Para construir uma marca, demora anos, décadas. Agora, para destruir... Basta um comentário negativo no Google ou no Reclame Aqui. Pronto. Legal. Então, durante esses tempos que você esteve na BRF, agora a gente tem que falar MBRF, né? E na Bung, você tem algum case marcante nessa época do ano que você pode trazer pra gente? E até uma experiência pessoal aqui, com a minha mãe, se eu posso falar assim hoje. Tá liberado, hoje tá liberado. Eu gosto muito de ir no mercado. E por quê? Por causa dela. Porque no final de ano ela fazia campo. Ela tinha que ir no mercado saber se os promotores de vendas da Sadia, da Perdigão, estavam sabendo vender o Peru, o Chester. E ela tinha que ficar lá andando. Você nem falava que você era da empresa, né? Você andava, olhava. E a gente tinha que ir com ela. No começo eu não gostava muito não, mas o Samuel, que é o outro filho da Rosângela, meu irmão, ele gostava, então às vezes eu acabava indo com eles. E hoje, independente se o mercado tá com a fila muito grande, se vai estar difícil estacionar, eu gosto de estar no mercado, principalmente no Natal, que tá tudo lotado, até shopping eu gosto de estar presente. Então, só para falar que, acho que depois você pode contar também do campo, né, uma experiência pessoal sua, que condiz aí com essa experiência de final do ano. Enfim, agora vamos voltar pro papo. Um case marcante. Olha, eu tenho vários cases, porque afinal de contas, né, 40 anos aí a gente vai acumulando vários cases, né, de sucessos e de insucessos também, que a gente aprende com eles. Mas, falando aqui de dois cases, né, que estão dentro desta categoria, que eu poderia citar, o primeiro deles foi a mudança da embalagem do Peru. Pensa num produto que era o mais vendido, um dos mais vendidos da época, era o mais vendido, ele era dentro do... até hoje, né, mas ele tinha até uma participação maior, e ele tinha uma embalagem branca, sempre teve, branca. E lá em 2006, 2007, mais ou menos, a gente foi fazer uma pesquisa, a gente falou assim, gente, tá na hora de mudar essa embalagem, branco, né, meio assim, né, cor de hospital, não chama muita atenção no ponto de venda. Bom, chegamos à conclusão com uma pessoa até que trabalhava junto comigo, fizemos pesquisa e na verdade o Instituto não trouxe essa recomendação, ele trouxe uma mudança mais sutil, né? Vamos fazer uma transição, porque é um risco muito grande, é um produto mais vendido da época. E nós olhamos aquilo, mergulhamos nos dados, aí nós falamos assim, não, vamos ser radical? Né? Eu confesso que quando a gente é jovem, a gente é muito ousado, né? Aí eu falei assim, vamos mudar para vermelho, que é a cor do Natal. Embalagem, cor do Natal, vermelho. Gu, quando foi para aprovar essa embalagem, bom,
O gerente na época, que era o gerente executivo, eu era gerente de marketing, ficou meio assim, mas tem certeza? Qual é o risco? Aí foi pro diretor. Eu só sei que chegou até o presidente da empresa. Eu tive que passar por vários escalões para convencer, e todo mundo morrendo de medo de mudar a embalagem de branco para vermelho. Gente, mas se o consumidor não reconhecer no ponto de venda? E aí eu falava assim, mas não tem como, é mais fácil ele não reconhecer um branco do que, né, do que o peru, vai chamar a atenção. E olha, eu só sei que todo mundo, aí convenci, e nós vamos pra cima, vamos mudar. Mudamos, aí nós brifamos todos os promotores, por favor, promotores e repositores, assim que o produto chegar no ponto de venda, fala, dá o retorno, qual que está sendo a sensação, se está sendo difícil encontrar, qual está sendo a reação do consumidor em relação a isso. E uma dúvida, isso começou quantos meses antes do Natal? Não, o produto chegou em novembro, porque ele chegava em novembro, Tá. Ele chega em novembro, né? Aí, quando o produto chegou, e a nossa intenção qual era? Era transformar o produto como se ele fosse um presente, de Natal. Então, a embalagem dele era uma embalagem que remetia a uma embalagem de presente de Natal. Legal. Né? E quando chegou o produto, recebemos primeira mensagem. O promotor falou, vocês não vão acreditar o que está acontecendo no ponto de venda. E a gente, o quê? A consumidora, logo que ela chega, ela fala, nossa, agora o peru de Natal vem embrulhado para presente. Nossa, aquilo foi uma emoção para nós. Nossa, chega. Porque era essa a intenção, né? E o consumidor reconheceu isso. E aí as vendas nós ganhamos market share, então assim, foi um sucesso. Então esse foi um... emocional. Chega até emocional, um dos cases. O outro foi que a gente começou a monitorar muito, não tinha muito esse tipo de informação. Nós criamos um comitê, porque é uma operação sazonal e que a empresa dependia do resultado dessa categoria para fechar o ano. E é uma operação que acontece no último mês de dezembro e que praticamente 70% das vendas acontecem em 4 dias, 5 dias antes do Natal. Nós criamos um comitê onde vinham profissionais de vários lugares do país, ficavam numa sala, porque tudo tinha que acontecer naquele momento, não poderia ter falha. E nós falamos assim, puxa, mas se o sellout é tão forte assim, né, 4 dias antes, é ali que nós vamos ganhar ou perder. E aí nós falamos assim, vamos criar um brinde para aumentar o ticket médio. Então assim, se o consumidor comprar 2 produtos, ele ganha esse brinde. Primeiro ano nós fizemos uma bandeja para ela servir o peru, que já foi um sucesso. No segundo ano, aproveitando até uma campanha que na época não tinha dado muito certo, que tinha sobrado, não é que não tinha dado certo, na verdade tinha comprado brinde demais, tinha comprado muito as sacolas térmicas. A gente falou assim, vamos agora aproveitar as sacolas térmicas e fazer com que a sacola térmica nos ajude na conversão de venda. Então na compra de 2 produtos ganhava a sacola térmica. Gente, foi uma... E como que a gente fez isso? Se a gente deveria usar ou não? Nós usamos o saque. Voltando naquilo que eu falei no começo, nós fizemos uma pequena pesquisa com o consumidor para ver a aceitação da bolsa térmica. Na pesquisa, consumidor, nossa, que boa ideia! Foi o maior sucesso. E aí, gente, até hoje, nós não conseguimos tirar esse brinde, porque esse brinde faz sucesso até hoje. É bolsa térmica e a consumidora ama comprar o produto e já colocar na bolsa térmica, também dar de presente com a bolsa térmica. Então esses foram 2 cases aí que marcaram a minha trajetória profissional com essa categoria. Legal. E conta um pouco da história de como você fazia o campo, porque se a gente voltar, o pessoal vai cobrar nos comentários. Eu larguei essa bomba aí, agora você vai ter que se... Agora durma com esse barulho, né, Gu? Gente, campo, né? A gente tinha essa denominação, né? A gente usava essa palavra para fazer campo ou rota, né? Que é o quê? É ir onde
é ir no local onde tudo acontece. Independente de comemorativos, independente de produtos sazonais, o que eu diria e qual é o conselho que eu dou para os profissionais? Você tem que conhecer, você tem que saber onde tudo acontece. Você tem que saber a dinâmica do local onde acontece a conversão. Não adianta a gente ficar só baseado nos livros, sentado no escritório, porque tem nuances que você nunca vai saber de dentro do escritório. Então, onde é que o seu negócio acontece? Né? É no mercado? Né? É no cliente, porque é um serviço que você vende? Você tem que ir lá e conhecer a dinâmica dele. Você tem que saber como ele usa o teu produto, qual é a necessidade dele, porque daí é que vem os insights para você melhorar o seu produto e você atender melhor o seu consumidor. Então, eu tinha assim, a ceia sempre foi na minha casa, mas eu nunca deixei de sair para ver como que as vendas estavam acontecendo, né, nesse período. E aí, gente, era assim, eu chegava, eu não ia uniformizada, chegava e fazia as perguntas chaves para as promotoras, para os repositores. Muitas vezes eu pedi para trocar profissional. Falei, não, essa daqui não serve, tem que trocar. Esse promotor não serve, tem que trocar. Porque senão ele não está vendendo o produto de uma forma adequada, não está contando história, não está falando da promoção. Então era tudo muito rápido. Se eu não tivesse ali, se muitos dos profissionais, porque muitos dos profissionais da empresa estão lá, porque tinha calendário, e tinha um dia que todos os profissionais saíam juntos e estabelecia a região. Você vai para essa região, você vai para essa, você vai para essa, e lá mesmo da loja já entrava em contato com o pessoal que estava no comitê. Olha, isso daqui não está funcionando, está faltando esse produto, faltou bolsa, manda entregar aqui, isso não está funcionando, ou isso está super funcionando. E também para aqueles profissionais, promotores, demonstradoras, que eram assim, falavam 100%, né, do discurso, cumpriam 100% de tudo aquilo que a gente estabelecia, porque gerava conversão, a gente premiava na hora. Então eu tirava na hora um ticket, tá aqui o seu prêmio, era iPhone, só para... Não, era um valor, né, que para eles fazia muita diferença, né? Para nós pode ser, mas para eles fazia muito diferença. Então, ganhava na hora um valor ali que fazia muita diferença para eles no final do ano. Então, o que eu diria é o seguinte: campo, rota, estar onde o seu negócio acontece é fundamental. Todas as vezes que eu saía para fazer campo, gente, eu voltava com 1000 ideias. 1000 que eu não tinha quando eu ficava só no escritório. Certo. E que faziam toda a diferença para o meu negócio. Legal. Bom, acho que o episódio está acabando. Último episódio aí do ano aqui do Grupo Noveto, do Sex Talks. Estamos muito felizes, muito obrigado por estar aqui presente. A gente já queria te chamar já há um tempo. Quem faz parte disso é a Liz e o Juliano, que estão ali atrás. Eles foram os responsáveis e também fico super feliz de ter você como mãe, ter você como inspiração. Eu aprendo todos os dias com você. E eu trabalho com marketing de conteúdo, mas a minha veia marqueteira veio um pouco dela, ela me influenciou aí nesse ponto. E é isso, muito obrigado. A gente termina mais uma vez aqui. Siga a Noveto nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, e se inscreve aí no canal do YouTube e também do Spotify. Muito obrigada. Até mais.